Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, fazendo a seguinte pergunta: como você lida com a pessoa ou as pessoas que te fazem mal? Tem alguma ideia sobre isso? A Estela Moraes, nossa psicóloga, já nos ajudou aqui a entender algumas questões, até mesmo as reações que nós temos, né? E a gente aprendeu assim, olha, vamos lidar mais com as nossas reações do que a preocupação com aquilo que as pessoas fazem, senão a gente fica, na verdade, louco mesmo, não é? Tá bom? Mas olha, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, eu tenho uma dica para você. A nossa dica de hoje é da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Você, que é o nosso sócio aí, devoto, sempre já conhece, não é? Que é ideal para você colocar aí no seu altar, seja no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar especial, ou até mesmo para que você presenteie alguém que você goste. É uma miniatura ali de 11 centímetros, né? E vem com a jaculatória da oração, né? Que você também já conhece. Então, o que a gente pede para você com essa dica? Demonstre a sua fé nessa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. E ao adquirir esses produtos que são oficiais das mãos ensanguentadas de Jesus, você contribui diretamente com a construção da nossa igreja, né? Sabe, a igreja que aí está sendo um sonho de todos os devotos, do Padre Eduardo, de todos nós aqui da Associação do Senhor Jesus. Então a dica nossa é essa aí, viu? A nossa capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus. Então ligue agora, 0 operadora 19 38719620, ou então acesse o nosso shoppingcatólico.com.br e adquira a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus. Os nossos produtos, você sabe, que estão disponíveis também nas melhores livrarias do nosso Brasil. Agora eu quero mostrar para você a pulseira, não sei se o Pedro mostra ou aqui o Gabriel, a pulseira das mãos, pulseira masculina. Aliás, nós temos falado disso, já falamos disso outras vezes, já apresentamos a pulseira aqui, que saiu muito bem, né? As pessoas adquiriram. Ela é em couro marrom, começa aqui, ó, com essa medalha que destaca o preciosíssimo sangue de Jesus. Perfeita para você também presentear, ó, o esposo, o filho, o neto. Eu já tenho, aliás, essa pulseira, eu comprei essa pulseira na outra campanha que a gente fez, não é? A pulseira das mãos ensanguentadas de Jesus. Mas você também pode adquirir e dar de presente para alguém aí que você goste muito, tá bom? Olha, capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus e a pulseira masculina aí para você dar de presente. Engraçado que os jovens hoje gostam muito, né? Usam bastante. Então, ao invés de usar aquelas de couro que a gente não sabe o que significa, dê essa de presente. Tenho certeza que eles vão gostar muitíssimo. E agora nós temos mais um convidado muito especial para o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Eu que te agradeço. Padre Lício. Tudo bem? Tudo bom, Padre. Bom dia, bom dia, Estela. Bom dia para você que nos acompanha. Uma alegria muito grande estar aqui com você de novo. Nós o tínhamos como um telespectador ali, ó, ouvindo toda a nossa conversa, para depois dizer se a gente está certo ou não. A Estela está certa sempre. Aí sim, com certeza. Eu estou aqui dando uns pitacos aqui de vez em quando, né? Mas está tudo bem? Como é que está o trabalho? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Estamos na luta. Estamos falando sobre o mal. Alguém já fez algum mal para o senhor? Quantos? Eu acho que muita gente faz mal a nós. E como bem lembrou a Estela no bloco anterior, a gente também faz mal para os outros, porque a gente faz. Porque o mal e o bem também estão em nós, né? Enfim, então acho que todos nós humanos somos suscetíveis a isso, né? A nos ofendermos ou sentirmos ofendidos pelo mal que os outros nos fazem e às vezes, muitas vezes sem querer ou inconscientemente ou às vezes conscientemente a gente provocar o mal para os outros também. É engraçado que Jesus falava, a gente quando lê os textos do Evangelho, a gente sempre tem essa referência de Jesus, sempre preocupado um pouco com essas questões, né? Do perdão, né? Do amor ao outro, né? O amor ao próximo como uma referência de vida mesmo, como um projeto de vida, né? Ele escolheu alguns discípulos e teve 2 deles que pisaram um pouco na bola no início, né? Depois de Pedro e Judas. Você acha que eles conseguiram, que eles, por exemplo, eles escolheram isso naquele momento consciente? O senhor acha isso? Eu não sei. Essa que é a pergunta difícil que o senhor não queria ter pedido de ano. Eu acho que assim, eu penso que você desejar o mal conscientemente para alguém é um pouco doentio. Eu acho que muitas vezes, e na grande maioria das vezes,
a gente faz o mal aos outros não para ofender o outro, mas às vezes para reafirmar o nosso próprio ego. Como a Estela estava dizendo no bloco anterior, né? Para a gente se sentir superior ao outro, melhor do que o outro. Então, eu acho que assim, os dois não tinham, na verdade, a intenção de fazer consciente o mal, mas na minha opinião, humilde opinião, eles queriam se sobressair para Jesus, diante de Jesus, né? e diante dos outros, e por isso provocaram o mal. E eu penso que tem uma outra coisa que eu acho que é interessante dizer, que é assim, a Estela falou dos sentimentos, né? Quando a gente é ofendido, eu penso que o primeiro sentimento que nos toma é a indignação. A gente sente a nossa dignidade perdida. E eu acho que é a indignação que desencadeia em nós o processo da raiva. É assim, a ofensa, eu me sinto desrespeitado na minha dignidade enquanto pessoa ou na minha autoimagem. E a partir daí, essa indignação desencadeia em mim a minha reação. Eu estou falando isso porque Jesus tem isso. Raça de víboras, fariseus hipócritas. Jesus ficava bravo de vez em quando. Pois não, também, ele se sentia, difíceis, ele se sentia indignado, né? Ele também, e ele externava a sua indignação, né? Que é bem aquilo que vocês estavam falando no bloco anterior, né? Claro, a reação de Jesus, ele coloca a sua indignação e expressa a sua raiva, né? Ele põe para fora a sua raiva, né? E eu penso que essa é uma outra coisa importante. Às vezes a gente quer perdoar o outro escondendo as emoções que a gente está vivendo. Eu penso que é importante para perdoar sentir raiva, expressar a raiva. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa chega meio quebrada lá com esses sentimentos no consultório, é comum a pessoa querer essa reconstrução e isso torna-se possível? Eu tô aqui, minha cabeça está borbulhando isso é bom, né? de pensamento isso é bom. pelo que eu ouvi agora. Primeiro pela questão da indignação, do sentimento de não se sentir digno, né? Eu não tinha feito essa associação, o quanto que isso desperta. Em alguns despertam raiva, em outros despertam tristeza, né? Depende de como a pessoa vai reagir, mas como que o gatilho, né, que eu falava no outro bloco, que faz com que isso aconteça. E aí as pessoas, ao invés, porque é muito mais fácil você falar, ele fez isso, ele fez aquilo, do que você ir lá e resolver. Então expresse o sentimento, eu não gostei do que você fez. E as pessoas, ao invés de falar, eu não gostei do que você fez, vão lá ou se fecham, ou vão se vingar, mas assim, qual que é o problema de você resolver a situação, né? E aí, assim, é muito mais fácil fugir, é muito mais fácil se esconder. Só que este sentimento é o que vai machucando a gente por dentro. Seja ela raiva, seja ela tristeza, o que for esse sentimento, vai se tornando essa vítima desse fato e vai guardando. Quando as pessoas chegam num processo de terapia ou em qualquer outro, né, atendimento psicológico, enfim, elas chegam com isso assim, por aqui, mas muitas vezes elas chegam com uma outra queixa. E a gente vai descobrir que a queixa, a dor de cabeça, o pânico, de fato, a depressão... A psicossomatização. Qualquer sintoma, às vezes é só o resultado daquilo que está guardado. Agora, nesse caso, vocês concordam que é necessário dizer, por exemplo, independente da reação que a outra pessoa, Padre Lício me fez algo terrível, e eu fico guardando. Então, não é bom guardar. Não. É bom chegar e dizer para ele, olha, eu sinto muito, mas... Você sabe que eu gosto muito de uma expressão, eu acho que se a gente não explode, a gente implode. Que é pior. Que é pior. Ótimo. Quer dizer, é assim, se você não põe para fora, né? Se você não diz, eu não gostei, o que você falou não foi legal, você me desrespeitou,
se você não põe isto para fora, não explode, né, você implode, porque este sentimento, esta energia vira, você começa a transferir isso para o corpo, né, que é o processo de somatização. Exato. E no âmbito da fé, você transforma isso em pecado, porque você de fato começa a desejar o mal do outro, e está muito ligado à raiva, ao ódio, ao sentimento e ao desejo de vingança, né? E o desejo de vingança, né, é assim, é a implosão de algo que você não colocou para fora, de algo que você não explodiu. E tem um detalhe, porque às vezes a gente já não pode mais pedir desculpa ou a gente não pode ouvir uma outra palavra, então não tem como você resolver com aquela pessoa específica. Mas você pode resolver com você de outras formas. Gente, ó, você que está ligado aí no nosso Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, se você perder esse programa de hoje, pronto, acabou também, né? Então, isso é um pecado que você está cometendo contra você e contra os que estão ao seu redor. Exato. Mas é importante isso. Inclusive, acho que nós temos uma tela sobre a questão do psicossomático, não temos? Ah, olha assim, olha, doenças psicossomáticas, é um transtorno psiquiátrico. As doenças psicossomáticas estão relacionadas a emoções, sentimentos e pensamentos. Sintomas físicos sem causas biológicas comprovadas, normalmente causadas por emoções não trabalhadas e estresse. Cuidar dos sentimentos é também cuidar da saúde. É possível cuidar dos sentimentos? É possível, muito possível. Sim. Assim, não sei se é técnica, mas existe algum método, alguma coisa dentro da psicologia, por exemplo, e dentro da questão da espiritualidade que se permite dizer para quem está em casa em relação a essa questão? É a fala, né? Eu acho que expressar. Você falar da oração e assim, a fala, se expressar, falar o que está sentindo, se entender, né? Você conversar, as pessoas geralmente falam, mas você fez psicologia para ouvir? Né? São 5 anos só para você ouvir, mas é uma escuta qualificada, onde você vai, essa conversa que a gente está tendo aqui... tá, escuta qualificado, gostei desse termo. Essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa, é uma reflexão que eu gero nas pessoas lá, dentro do meu consultório. Então, assim, é uma conversa, uma escuta qualificada. Eu não estou ali para julgar, eu não estou ali para apontar, eu não estou ali para nada. Estou ali para ouvir e mostrar para aquela pessoa quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos. Né? Porque geralmente... Porque tem uma coisa, você está conversando com as pessoas, você fala, oi, tudo bem? Sabe, a outra pessoa responde, tá tudo bem. Meu dia não foi tão bom. Ah, o meu também não. E a pessoa não quer te ouvir, ela quer falar do dela. Então, assim, geralmente a gente não tem quem nos ouça de uma forma qualificada ou realmente genuína, né? Agora, uma pergunta assim, vamos supor, alguém me ofendeu. É mais fácil eu falar para essa pessoa ou falar para psicóloga ou psicólogo? A pessoa tem menos trava de falar para quem? Depende do perfil da pessoa. Tem gente que gosta de explodir na hora e já fala, e já briga, e já resolve Assalto tudo cachorro, ali. não entendi, não. Tem gente que prefere falar para o psicólogo, tem gente que prefere falar para o irmão, tem gente que prefere falar, enfim. Mas a maioria das pessoas guardam. Agora, essa questão, por exemplo, é uma coisa que me chama a atenção quando se trata da questão da confissão. Né? Por exemplo, a terapia é uma questão, a confissão é outra, é claro, a gente não pode juntar as coisas porque as pessoas nos procuram também para conversar, não é? Na confissão, ou para um aconselhamento, ou acompanhamento, direção espiritual, então são coisas distintas. Mas quando as pessoas chegam até a confissão, ao confessionário, para falar sobre elas, né? Expor tudo isso, elas chegam com isso como se isso fosse um pecado grave. Ela consegue diferenciar aquilo que não é pecado daquilo que é apenas um sentimento? Na minha experiência de 35 anos de sacerdócio, Padre Ailton, assim, a grande maioria das pessoas faz esta distinção. Elas sentem que elas estão em pecado e elas confessam o pecado, de guardar mágoa, de não falar, o desejo de vingança, o desejo de fazer mal e tal, né? Elas têm essa consciência. Falta um pouco isso, né? Falta o complemento, eu acho, do ponto de vista espiritual. A confissão perdoa aquele pecado, mas como a Estela disse, e vocês falaram durante o programa, o perdão é um processo que vai se dando
É um processo de cura. Não é uma coisa mágica, né? Até porque tudo é processo, né? Tudo é processo. Inclusive a própria graça é processo, né? Então muitas vezes vem essa coisa recorrente, né? Às vezes, você é padre também, você já deve ter ouvido isso. Ai, padre, é o mesmo pecado, de novo eu aqui com o mesmo pecado, olha, eu continuo com raiva da minha mãe, eu continuo com... enfim, e talvez aí a minha dica seja, se você tem muita dificuldade, e muitas vezes a nossa população, a grande maioria da nossa população, ela não tem, infelizmente, condições de pagar terapia e tal. Então, assim, a minha sugestão é busque aconselhamento, busque uma direção espiritual e tal. Eu tive um problema pessoal com meu pai e foram 30 anos de terapia e 30 anos de direção espiritual para perdoá-lo. Então, a terapia e a direção espiritual me fizeram viver este processo. Por conta do suicídio dele, eu conto brevemente, eu me senti abandonado por ele. E me dei conta depois que eu estava com ódio dele por conta do sentimento de abandono. Ele ter se matado gerou em mim a sensação de abandono, como se eu não fosse importante para ele. E foram 30 anos de psicanálise e 30 anos de direção espiritual para poder resgatar a história da vida dele, descobrir que ele tinha sido abandonado pela família dele e que, como ele só teve dor e abandono, ele só pôde me dar dor e abandono, porque ninguém dá aquilo que não tem. E eu estou contando isso para ligar com o que a Estela falou. Fantástico. Que a Estela falou no bloco anterior, que é essa coisa de que você de fato só consegue perdoar se de fato você consegue se colocar no lugar do outro. Se você consegue entender a motivação do outro. Só que esse é um processo difícil e longo, então a maioria das pessoas tenta se calar, tenta se fechar. Talvez porque querem resultados para não imediatos, se punir, né? talvez. E é processo. Exato. É talvez algo imediato e talvez para não se punir tanto. Sim, será? também. Porque é difícil isso, Dói. né? Quando você fala essa questão de se colocar no lugar do outro, não é fácil. Porque, às vezes, quando você se coloca no lugar do outro, você vai ver que ele está com razão. Não no seu caso, mas alguém que me ofendeu. Quando eu me coloco no lugar dele, puxa vida, ele tem razão de ter feito comigo, porque eu fiz pior. Eu exagerei, Então, eu errei a medida. Deve ser horrível você saber, puxa vida, então o outro tem razão. Então você tem que recuperar isso. Isso não é fácil para nós que achamos que nunca erramos. Exato. Que estamos aí num pedestal, né, bonitinho. Na nossa prepotência. Na nossa prepotência e presunção, e você não vai errar. Olha, você que está em casa aí, que está participando com a gente, está vendo como é que o negócio aqui tem coisa boa para você, né? A gente está pensando nessa temática e trabalhando isso justamente para que você fique bem e comece a pensar em tudo isso que a gente está falando aqui. Só que agora nós temos um intervalo, né? Esse intervalo corta um pouco a nossa reflexão, mas a gente volta no próximo bloco, continuando sobre essa temática e tentando levar até você a melhor explicação para que tenha algumas dicas aí para que você possa viver melhor, tá bom? Olha, nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.